Bom dia, queridos. Mais um devocional começando. A palavra do Senhor entrando em sua casa. Queremos nos aprofundar na palavra do Senhor, sermos fiéis a Deus, mantermos um relacionamento íntimo com o Senhor. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor que está em Lucas 11:1. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aleluia! Esse verso mexe muito conosco. Os discípulos conheciam Jesus, já tinham visto ele fazer maravilhas, como curas, multiplicações, milagres, ensinar com facilidade, entre outras coisas tão incríveis, quando ele tocou a vida das pessoas com a sua palavra, com o seu poder. Mas certamente havia muito mais o que admirar na conduta de Cristo. Havia muito que se copiar, o que se observar para aprender nessa caminhada com o Mestre. Mas de todas essas coisas, os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. Aleluia, glória a Deus. Jesus, o próprio Deus, cultivava uma vida de oração. Jesus, a quem pertencem todas as coisas, a razão de todas as coisas existirem, ele próprio considerava a oração como algo muito precioso. Então será por que nós, meros mortais pecadores, insistimos muitas vezes em não orar? John Piper dizia que a oração é como fôlego de vida cristã. Assim, ela é responsável por nos manter vivos. A nossa vida espiritual depende da nossa oração, do momento em que conversamos com o Papai. A oração é derramar nossa alma do nosso coração, seja em confissão de pecado, de adoração, de louvor ou ação de graças. Uma das grandes ciladas do diabo é sugerir mentiras a respeito da oração. Mentiras como: pequei, não posso mais entrar na presença do Deus, pois eu estou sujo. Essa é uma mentira horrível. E se nós acreditarmos, ela vai ter o poder de nos distanciar do nosso Mestre, do nosso amado. Podemos deixar claro que Deus nos convida para a oração, pois o Salmo 62:8 diz: confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Outra coisa que eu e você precisamos ter convicção é de que sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás esse Deus. Isso nós lemos no Salmo 51:17. Não importa qual tenha sido o seu pecado, Jesus morreu para que fosse possível nós confessar pecados e pedir perdão. Foi para isso que Jesus morreu, para que novamente nós tivéssemos perdão, acesso ao Pai. E tenha certeza de que o Senhor te ouve. No Salmo 28:6 diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Aleluia! Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu penso e o que está no meu coração. Sim, realmente Deus sabe todas as coisas, até das coisas que nós muitas vezes tentamos esconder dele. Mas nesse aspecto, a oração tem muito a ver com isso. Não é sobre o que Deus já sabe, mas é sobre o nosso orgulho ser ferido, de nós derramar o coração ao Senhor, deixar nosso ego de lado e de nós confessarmos os nossos pecados, as nossas sujeiras, as nossas trevas,
e reconhecer diante do Pai nossa pequenez, diante de um Deus tão poderoso e vivo que tudo sabe. Um relacionamento íntimo é o que Deus quer conosco. E esse relacionamento se torna saudável não quando apenas uma pessoa fala. É preciso haver diálogo, eu falar com o Pai e estar disposto a ouvir a sua voz. Deus fala, mas nós precisamos também reconhecer nossos erros, pedir perdão, adorá-lo por tudo que Ele já fez, faz e continuará fazendo eternamente. E a oração é esse lugar de dependência. É onde nós nos tornamos vulneráveis. É onde tudo que nós escondemos de todo mundo, nós falamos para o Papai. É na oração que nós devemos ser como publicano e batendo no peito gritar por misericórdia, porque nós somos pecadores. E dentro dos planos soberanos de Deus, Ele faz com que a minha oração e a tua oração contribua para o plano dele. Fique com a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos convida, nos motiva, nos incentiva e nos convoca a orar todos os dias. Orai sem cessar, diz a palavra. Separe um horário e um lugar todos os dias para ter esse encontro com o Papai. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E fica claro ao ver a história dele de vida, que certamente o Senhor ouvia cada uma das suas orações. Mas se Daniel não for o suficiente para combater essa mentira que o diabo diz que você não pode orar, saiba que o próprio Cristo tinha seus momentos para orar. Nós lemos em Marcos 1:35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele também tinha um horário e um lugar para orar, e podemos ver a mesma cena se repetindo depois em Mateus, depois em Marcos, e em várias outras passagens onde Jesus retirou-se para orar. Tenha esse horário, tenha esse lugar para orar. A carne é fraca e o pecado vai sempre nos inclinar a fugir da oração. Nós conseguimos só nos manter firmes se nós firmarmos um compromisso com a oração, com esse momento de encontro com o Papai. Separe esse horário e não renuncie por nada. É inegociável que esse momento você faça outra coisa. Você precisa conseguir fazer isso, porque a oração é um dever, então deve ser algo prazeroso. E por que não ser um dever prazeroso? Eu sei que nem sempre vamos ter vontade de orar, ou nem sempre vamos saber como orar, mas nesses momentos nós temos que começar com um clamor. Espírito Santo, eu sei, eu não quero orar como convém, mas eu sei que me convém orar, por isso me ajuda, Espírito Santo. Não considere a oração como ser algo ruim. Lembre que a maneira tão objetiva que você vai orar, colocando tintim por tintim das coisas que você precisa confessar para o seu melhor amigo. Esse é um momento que nós devemos ter com o Papai. É como nós pegarmos um tanque, como um mergulhador pega um tanque de ar antes de entrar na água. Assim é a oração para a nossa vida, antes de nós enfrentarmos as situações do dia a dia, antes de entrarmos no nosso ministério. É o nosso tanque de ar para poder mergulhar nas situações que vamos enfrentar no dia a dia. É um dever, do mesmo modo como nós temos que comer.
Assim como nós nos alimentamos fisicamente, nós temos que nos alimentar espiritualmente todos os dias. Senão vão começar a haver fraquezas. Vai haver situações em que eu não vou saber como reagir. Lembre-se, aprenda também a orar a palavra, lendo e orando, lendo e aplicando em oração. Na dúvida, também grite ao Espírito Santo, pois também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como nós devemos orar, como nos convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Assim diz o Senhor essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. É isso que vai acontecer quando você, no seu encontro diário com o Senhor, falar com o papai, expor toda a situação a ele e ouvir ele dar a resposta para você. Como diz Jeremias 33, lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. E se não temos esse momento, como conhecer os propósitos, as promessas, os planos de Deus para as nossas vidas?